Saudações a todos. Sejam muito bem-vindos ao CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores de psiquiatria da URGS e do Clínicas, de Porto Alegre, e o nosso foco principal é promover cursos de especializações e capacitações. A cada 2 anos nós temos as jornadas científicas do CELG, que são tradicionais desde 1960. E a nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai ocorrer agora entre 5 e 7 de setembro em Gramado, evento presencial. A temática do evento é conexões e desconexões do cotidiano às catástrofes. A gente vai focar na parte de interface de saúde mental com tecnologia e também na parte de desastres naturais, que infelizmente estão se tornando a regra e agora ter conhecimento sobre o suporte de saúde mental em desastres mentais não é mais opcional. O profissional de saúde mental já é obrigação dele estar capacitado. O nosso assunto de hoje está diretamente ligado a essa temática. A gente vai falar sobre o posicionamento, adaptação e enfrentamento em situações de catástrofes. Vamos entrevistar a psicóloga psicanalista Mariana Bassol Duarte. Ela é psicóloga clínica com mestrados, isso mesmo, mestrados no plural, no Paraná, em Londres, fez doutorado em Lisboa, professora de pós-graduações e está morando na última capital olímpica mundial, em Paris. Além disso, ela se dedica a desenvolver projetos na interface de saúde mental e direitos humanos. Já coordenou Núcleo de Psicologia e Migrações do Conselho de Psicologia do Paraná, foi representante também na parte de defesa dos direitos de refugiados e imigrantes. E, atualmente, ela é referência de saúde mental para o Oriente Médio da Organização Médicos Sem Fronteiras. Passaporte já passou por Iraque, Nigéria, Jordânia, Palestina, Norte da África, e hoje ela coordena uma pós-graduação de Psicologia e Migrações na PUC Minas, dedicada a assuntos que falem sobre trauma e sofrimento em contextos de guerra e conflito, direitos humanos, psicanálise e sociedade, ou seja, complexidade junto de complexidade. A nossa conversa vai ser em português, mas eu não sei qual é que vai ser o sotaque da nossa conversa, mas vamos lá. Mariana, muito obrigado pelo teu tempo, que ela conseguiu colocar o CELGcast hoje praticamente entre uma reunião com o Biden e o Macron. Foi um prazer, obrigada. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer também compartilhar um pouco e fazer o convite aí para a jornada, né? Muito obrigado. Mariana, a gente já nasce com essa predisposição para ajudar os outros? Nos conta um pouco da tua trajetória. Olha, uma boa pergunta. Pela psicanálise, a gente não entenderia predisposição, talvez, né? É, agora, de fato, na constituição de todos nós, sujeitos, a relação é a partir do outro também. A relação imaginária, a relação simbólica, ela vem de toda uma construção de entendimento do mundo que a gente constrói individualmente a partir de indícios aí dessa relação com os outros, né? Então, depende muito de como o sentido de ajudar vai ser dado também culturalmente, na comunidade, pela família. Claro que tem lugares culturalmente dizendo que o sentido de ajuda ele já está aí integrado no dia a dia, né? Mas a grande questão, e que eu acho bem importante em todos os desastres e catástrofes, é o quanto a gente se pergunta sobre o que significa ajuda para mim, né? Todo o processo do nosso próprio narcisismo passa por nós mesmos e é importante se questionar: será que eu quero ajudar o outro por um sentimento de culpa, às vezes? É, quero ajudar o outro simplesmente porque isso me convoca a experienciar aí uma relação que me dê mais sentido na vida, ou talvez muitas vezes, e infelizmente, mas muitas vezes hoje em dia, né, com as mídias sociais aí, as redes sociais, será que eu também não quero ajudar o outro só para aparecer e publicar aí para os outros saberem que eu estou fazendo algo? Então, por onde passa essa questão do meu sentido de ajuda
e como eu vou me posicionar diante disso nessas relações. Então, estar advertido já é uma grande questão aí de trabalho, até inclusive de análise, né? Os temas dos desastres, eles não nos atravessam por nada. Existe algo que diz de mim mesmo nesse processo que me identifica. E então, o meu processo, como foi a minha história, eu acho que eu tenho essa questão desde muito pequena. Eu sempre tive muito desejo de trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras. Então, toda a minha trajetória, inclusive de escolhas profissionais, se baseou para um dia poder trabalhar no mundo humanitário. Mas eu não conhecia ninguém que fizesse isso, né? Eu acho que hoje também as informações, acesso fica muito mais fácil com a tecnologia, né? Mas a gente fez faculdade e não existia nem internet. Eu digo Aham, aham, que eu, bem isso aí. eu imprimi a minha monografia na sala de computadores. E, então, acesso também, desde até quando eu me formei, eu não conhecia ninguém ainda que tivesse passado pela experiência, que eu pudesse fazer perguntas, ter algum modelo. Foi algo de muito desejo, mas que eu trilhei um processo muito passo a passo e que foi, claro, me levando para caminhos que eu nem imaginava. Então, hoje, estar aqui e hoje eu trabalho, eu sou referente internacional. Você falou do Oriente Médio, que ainda o Oriente Médio ele ainda faz parte do meu, digamos, cohort, mas eu trabalho hoje com o mundo inteiro. Então, são mais de 49 projetos em 38 países diferentes de saúde mental. Então, nunca imaginava, né? Uma brasileira, mulher, psicóloga, chegar num lugar. Mas os caminhos aí de bancar o desejo foram tendo efeitos. E, bom, resumida. Parabéns aí. O pessoal da pesquisa pesquisou, só viu no Oriente Médio aí, tá muito regional o pessoal aqui, desculpa. Mas essa perspectiva que tu traz, realmente, do que o cuidado, que função tem o cuidado para aquela pessoa, e também o aspecto social do cuidado na sociedade que ele está vivendo, no ambiente, no contexto dele, são coisas pouco examinadas e trazidas no dia a dia, né? Uhum, O, Normalmente, a reação de resposta em catástrofes tem que ser muito rápida, né? Como é que fica para conjugar o timing da psicanálise com o timing de suporte em emergências mundiais, né? Claro, tu organiza essa quantidade gigante de projetos mas assim, como é que é esse diálogo, né? Psicanálise, prontidão de resposta? uhum. É uma pergunta, acho, muito pertinente, e eu acho que isso é necessário a gente constantemente se perguntar, enquanto psicanalistas, enquanto escolas também de formação da psicanálise, é, o que é possível, né? E nem tudo é possível, acho que já começa por aí. A aceitar e entender que o que é possível é uma escuta, e aí entra o que a gente entende também como timing. É, eu até brinco muitas vezes, eu brinco quando eu vou falar que eu sou muito psicanalista para o mundo humanitário e muito humanitária para o mundo dos psicanalistas, porque parece assim que eu sou muito brasileira no estrangeiro e eu sou muito estrangeira no Brasil. Então, é esse mundo sem fronteiras que Uhum. fica. E isso é um exemplo, é uma brincadeira que eu faço, mas é um exemplo de que a experiência traumática, não necessariamente trauma psíquico, mas a experiência com valor traumático de um desastre, catástrofe que convoca, né, o fenômeno convoca o sujeito a essa desestabilização de leitura de mundo, ela é exatamente o que muitas vezes a psicanálise desde Freud, quando Freud fala, né, das neuroses de guerra, das neuroses traumáticas, é disso que a gente está falando. Há algo, além dessas questões da sexualidade infantil, além das questões de atravessamento do fantasma, no processo de análise pela via aí da associação livre, há fenômenos na vida que convocam o indivíduo a esses momentos de desorganização. E
E para mim, a leitura de Freud já mostra que, né, Freud, depois Lacan também, muitos autores da psicanálise, aqui eu trabalho muito com Freud e Lacan, mas mesmo Firenze, muitos autores da psicanálise vão trabalhar esse dito timing, que seria o quê? O que esse crono e lógico. O crono, a cronologia de um tempo que se dá aí contabilizado, digamos, e a lógica da experiência, né? O tempo lógico do inconsciente, que é atemporal. E quando um desastre se irrompe e convoca o indivíduo nessa desconexão, né, nesse afeto que Freud vai dizer que fica aí, que não encontra pouso, é, é, é essa fratura, digamos, entre o crono e o lógico, e que a fratura também do real, né, que Lacan vai falar posteriormente na sua, quando fala do real com letra minúscula, real com letra maiúscula, mas que é isso que irrompe, inassimilável, mas que insiste aí e há algo que precisa ser feito. É impossível, é por isso que eu disse da ordem do impossível, é impossível trabalhar tudo, até não é nem o foco da psicanálise, mas Lacan nos dá indícios de que partes dessas fraturas, parte desses pedaços do real, eles podem aí ser alcançados e costurados. E aí Uhum. entra, para mim, esse seria o foco de um desastre e pós-desastre. É esse momento de sutura. Quando isso irrompe, quando o sujeito se vê aí nesse momento de desorganização psíquica, e principalmente nesses lugares, né, que geralmente acontecem os desastres, que as vulnerabilidades ficam mais potencializadas, vulnerabilidades, eu digo, de certas comunidades, as classes socioeconômicas com menos condições vão sofrer mais, lugares que a violência vai ser ampliada. Então, principalmente essa escuta, né, oferecida e dirigida a um indivíduo com valor de humano. E acho que esse é o principal foco. E quando oferecer uma escuta, e vamos colocar aqui então, dirigida pela psicanálise, atravessada pela psicanálise, para dar essa diferenciação de uma análise no sentido da associação livre, Uhum. é, que foca como a clínica da psicanálise é o sujeito e o sujeito do desejo, né? Como qualquer clínica, a gente não está fazendo uma diferenciação clínica, mas é uma escuta que, em primeiro momento, foca nessa sutura, nessa escuta um outro que foi desumanizado, que foi destituído de muitas questões, invisibilizado, silenciado, e que pode, a partir desse encontro, ser reconhecido em seu valor de humano. E aí esse é o primeiro link para reconectar com o laço social, novamente. Para É, depois trabalhar eu, outras eu- questões. isso. Eu imagino conseguir fazer essa entrega no varejo, no atacado, assim, né? Que aí Uhum, é um outro desafio. uhum. E vamos aproveitar, vamos ver os bastidores aí, né, do suporte humanitário mundial. Como é que vocês, como instituição do Médicos Sem Fronteiras, estão lendo essas movimentações, surgimentos, pioras de catástrofes na atualidade, assim, né? E aí, quais são as prioridades de vocês perante esse contexto que não é muito positivo, pelo menos a impressão que Uhum. as pessoas têm. É. Bom, a prioridade dos Médicos Sem Fronteiras se dá sempre naqueles locais que têm menos recursos, né? Que a emergência médica, é uma organização médica, né? É importante lembrar isso, que a gente não vai dar conta de tudo novamente, a gente não vai intervir, por exemplo, em proteção, em outras questões que são aí, né, necessárias no desastre e pós-desastre, mas aonde há uma necessidade médica, então essa vai ser sempre a prioridade, dos lugares que têm menos condição, menos estrutura, e que precisam, num momento de emergência, de suprir esse gap, que muitas vezes os governos, as instituições estão desfalecidas por causa né, da emergência, e depois, teoricamente, a gente sairia e faria aí o repasse dos projetos, teoricamente. Falando de mudanças, muita coisa tem mudado nos últimos anos, né? O Médicos Sem Fronteiras foi fundado em 71 e era especificamente para situações de emergência. Que eu posso dizer, ainda é emergência, mas o que eu vejo hoje, na maior parte dos nossos projetos, que os projetos são o que a gente chama de irregular, que são projetos, às vezes, a longo prazo.
Um dos exemplos, a Palestina, a gente está na Palestina há 20 anos, né? Congo, há muitos anos o MSF intervém no Congo. Então, existem locais que não tem como sair ainda, e os projetos se tornam o que a gente chama de projetos regulares, que ainda é emergência? Porque ainda está acontecendo, o conflito ainda está, né, agudo, digamos assim, mas não é mais aquela coisa muito temporária e de possível de saída, né? Então, isso já mostra uma mudança também enquanto mundo, né? E o último relatório da ONU, do Acnur, sobre deslocamento forçado pelo mundo, nos últimos anos, o deslocamento forçado, devido a questões de desastres considerados naturais ou climáticos, já ultrapassou o deslocamento forçado por motivos de conflito. Olha E isso só. é uma coisa nos últimos anos. Isso é algo Uhum, que, porque conflitos armados, ocupação ou perseguição política sempre foi o maior número, né, de uhum. deslocamento forçado. Hoje esse número já foi ultrapassado. Então isso Virou. também mostra uma diferença na forma de atuação, né? Sim, sim, sim. O... que ferramentas, Mariana, tu acha que tem que ter no kit básico de atendimento em situações de catástrofe para profissionais de saúde mental, né? Hum, Mas aí até eu vou puxar um pouco para o nosso contexto aqui, que a gente não tem uma situação de migração por conflitos tão significativa aqui no Brasil, né? É hum. mais nesse momento por desastres infelizmente a tendência é que aumente, assim, né? O que tu acha que tem que ter no kit básico ali do profissional de saúde mental dentro das possibilidades? A primeira questão importante é sempre o fazer o que a gente chama de um reconhecimento do que existe já acontecendo, para que os esforços e as atividades e as intervenções elas não sejam desconstruídas. Né? O importante é sempre trabalhar em rede, primeira coisa. Então, falando agora de uma realidade brasileira e principalmente do Rio Grande do Sul, existe um sistema, falando de saúde mental, Uhum. né? Que faz parte da saúde. É, existe um sistema, né? Existem já aí, independente se a gente vai criticar ou não, vai Sim. elogiar ou não, não estou falando aqui de, Uhum. né? Uhum. Mas existe algo. Então, o importante é sempre assim, quais são as designações, quais são aí as atividades acontecendo e como a gente pode trabalhar em rede, em colaboração e que os esforços eles sejam de contribuição, não de desconexão. Acho que esse é o primeiro ponto importante, porque no momento de desastre, quando muita gente quer ajudar, eu acho que isso foi muito no Rio Grande do Sul, né? Essa visibilidade mundial, muita gente, inclusive aqui na França, muita gente mandando coisas. É bacana ver esse suporte. Acho que quem vivencia uma experiência e vê que, puxa, tem pessoa que se importa, faz toda a diferença também na forma que eu vou atravessar esse momento. Mas essa essa necessidade de ajudar muitas vezes acaba aí desmantelando as poucas ou algumas ações que estão sendo construídas. Então esse é o primeiro ponto, assim, o que está acontecendo, como que a gente pode trabalhar em rede, como que eu não vou duplicar esforço, mas eu vou agregar esforço. Segundo as diretrizes, né, do sistema de saúde. O que está aí oficialmente do Conselho Federal de Psicologia existe, né? Que o Conselho Federal de Psicologia e de Psiquiatria na área da saúde, a gente segue a Organização Mundial da Saúde. Então, os manuais de apoio psicossocial no momento de desastre e catástrofe, eles são internacionais, com traduções, obviamente, com adaptação cultural para o Brasil. Mas essas designações, elas são validadas no Brasil. Então, é importante também seguir o que esses conselhos de medicina, de psicologia, colocam como, digamos, normativas Uhum. aí, né, Uhum. para um trabalho ético. Eu acho que esse é o ponto, né, para uma ética a ser aí preservada também quando a gente trabalha num contexto de desastre. E a última coisa, assim, bem resumida, porque isso também faz parte Sim. aí, né, do que a gente vai falar, é, que eu penso na continuidade. Então, se eu, de novo, como que eu me questiono, o porquê que eu quero ajudar, como que eu vou ajudar e qual é a possibilidade da minha ajuda? Porque é necessário uma continuidade. Então, não digo que a gente tem que fazer a continuidade em tudo, né? Mas
Tá, eu vou me propor a ajudar nisso, ou eu vou oferecer uma escuta por um período. E aí, depois disso, o que que acontece? Eu vou ter uma rede de encaminhamento, eu vou pensar, talvez, comecei um projeto, vamos dizer aqui, com crianças. E aí, depois de um tempo, o que vai acontecer com esse projeto? Então, a estratégia, que é um pouco mais segregada, digamos aí, da escuta, mas a estratégia de intervenção, ela precisa estar clara também. Qual é o tempo e o que acontece depois disso? Porque senão a gente risca aí, né? Corre esse o risco aí de uma retraumatização ou de um processo de uma segunda violência, né? Quando muito se perde nos momentos de desastre, como aí no Rio Grande do Sul muitas pessoas perderam casas, familiares, né? Quando muito se perde, e aí eu começo a reconstruir um laço e isso se rompe novamente, é uma violência Uhum. simbólica, né? Então, o que vai ser feito com esses laços constituídos é importante também ter clareza no processo. E, e como é que são situações muito intensas esse suporte, né, para pessoas em catástrofes, Uhum, pós-desastres, enfim. Como manter a saúde mental da equipe que dá suporte nessas situações? uhum. Ah, é essencial, né? O cuidado do cuidador, que a gente chama, né? E eu acho que isso a gente tem muito ainda a aprender no mundo inteiro. Eu percebo que ficou um pouco melhor e um pouco mais discutido durante a pandemia, né? Eu acho que a Uhum. pandemia, isso ficou assim evidente no mundo, que é necessário a gente pensar em como a gente vai cuidar do cuidador, e isso é essencial. Então, depende, é, no mundo inteiro existem diversas possibilidades, mas o que eu posso dizer do mundo humanitário, e não necessariamente do Médicos Sem Fronteiras, mas as organizações humanitárias no geral, o que se tem são equipes específicas de apoio do staff, né? Que é separado da intervenção. Então, eu que sou uma psicóloga, por exemplo, que eu vou trabalhar na intervenção, eu não vou prestar apoio ao meu colega trabalhando comigo, né? Não tem como, a gente está trabalhando juntos. Mas existem equipes específicas de apoio psicossocial para quem vai nesse aí, né, no frontline que a gente chama. E então depende muito de. No Brasil, o que aconteceu muito e acontece muito são essas possibilidades aí de atendimentos sociais ou pessoas que se disponibilizam a oferecer esse apoio durante um período. O que foi, e principalmente isso ficou de novo visível na pandemia, o que foi uma colaboração imensa, né, para inclusive para o sistema de saúde. Mas isso é necessário, então, eu digo que isso é importante, mas é ainda mais necessário que a gente pense em políticas públicas de inclusão dessa possibilidade de apoio já no sistema, né? Que não seja paralelo, que ainda é muito baseado no apoio é, da comunidade, né? Ou de psicólogos, ou de psiquiatras, mas que isso se torne aí uma estratégia mesmo de dentro de um sistema público. No Brasil a gente tem mais do que em muitos outros lugares, mas ainda assim é algo que dá para melhorar, né? Sim. Estamos quase no final da nossa conversa. Para os interessados, né? Digamos que alguém gostaria de se vincular ou ter uma experiência dando suporte junto com os Médicos Sem Fronteiras, assim, né? Qual que poderia ser uma possível trajetória profissional para se aproximar da instituição de vocês? Uhum. Bom, os Médicos Sem Fronteiras têm praticamente todas as possibilidades profissionais. O menor núcleo, na verdade, é o núcleo médico, que a gente fala, né, de Médicos Sem Fronteiras, mas para ter um médico ou a equipe médica, e a equipe médica eu digo transversalidade também, né, fisioterapeuta, é, todas as transversalidades. Mas a equipe médica estar no terreno atendendo um paciente, é necessário toda uma estrutura de RH, de logística, né, principalmente logística. Acho que a maior equipe é a logística, é algo imenso, a estrutura é imensa no MSF. E então qualquer profissão hoje, RH, finanças, direito, engenharia, qualquer, né? E na área médica também,
pode se candidatar. O que, agora falando um pouquinho mais específico da área da saúde, o que é necessário é falar pelo menos inglês, né? Não é necessário, claro que se você fala o francês é um plus, mas não necessariamente, mas o inglês é necessário. E ter no mínimo 2 anos de experiência. Então, é necessário ter um mínimo de experiência depois da especialização. Então, no caso Da da residência? Uhum. psiquiatria, seria depois da residência, e no Sim. caso da psicologia, seria 2 anos de psicologia clínica. Por Uhum. quê? Porque quando a gente vai para o campo, a gente não vai só atender, a gente vai capacitar staff, né, profissionais locais. Então, é necessário eu saber também supervisionar. Não é só eu atender ou eu oferecer, né, o atendimento, mas é eu capacitar outros nesse processo, né? O menor número de profissionais hoje no mundo, no Médicos Sem Fronteiras, são expatriados. O maior número são profissionais locais, né? Que deem conta da própria comunidade, que falam a língua, que entendem as questões culturais, mas é necessário alguém que venha, dê suporte, supervisão, treinamento, e então é necessário ter um nível de experiência. E aí, então, interessados que têm aí o inglês e a especialização e pelo menos 1, 2 anos de experiência, se candidata pelo site no seu país de residência. Então, no caso do Brasil, o nosso escritório é no Rio de Janeiro, e, e ele é igual no mundo inteiro. O processo seletivo ele vai ser igual no mundo inteiro. As etapas se candidata no site e as etapas vão acontecendo. Então, existe aí algumas provas técnicas, entrevista, mas em qualquer lugar do mundo ele vai ser da mesma forma. Ah, tá bom. Muito obrigado. Mais algum recado que tu gostaria de deixar, Mariana? Ah, o convite para vir para a jornada. Eu estava vendo todos os participantes e as palestras que vão ter, os títulos são bem interessantes, acho que vai ser bem incrível, então fica o convite para vir participar. E quem tem mais interesse também de ouvir o que a gente está falando, que venha na nossa palestra de abertura, né? Muito obrigado pelo spoiler que tu trouxe da tua palestra e também por outras informações aí para além da palestra, né? A atividade que a professora Mariana vai estar envolvida, que faz parte da mesa de abertura do evento, vai ser na quinta-feira, às 18 horas. E a gente tem mais um recado que quem não se inscreveu ainda pode se inscrever na jornada no jornadacelg2024.com.br. Meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e o atual diretor de tecnologia do CELG.